Você nunca deve analisar uma ação, uma empresa, somente por um indicador. O indicador, ele é uma foto, né? Uma foto de um determinado momento, mas essa foto ela não retrata o que realmente estava acontecendo naquele momento, naquela imagem como um todo. Mas quando você vai analisar uma empresa para colocar na sua carteira de investimento, você deve levar em consideração também outros fatores. Mas hoje, como a gente vai falar sobre dividend yield, eu vou mostrar mais ou menos na prática como é que eu faço essa análise, tá? Então, eu vou mostrar aqui dois sites que eu costumo olhar, no caso, para avaliar para a ação, que é o Fundamentos, aqui, ó, fundamentos.com.br, e o Status Invest, tá? Então, aqui no Fundamentos, você vai colocar aqui a empresa que você quer avaliar. Então, você pode colocar aqui qualquer empresa listada na Bolsa. Eu estou colocando BB Seguridade, boto aqui em exibir, e ele vai trazer aqui uma série de informações sobre essa empresa, né? A cotação do último dia útil, o mínimo que essa empresa foi negociada nas últimas 52 semanas, o máximo, volume médio, enfim, uma série de indicadores aqui da empresa, né? Indicadores fundamentalistas, balanço patrimonial e etc. Tá? Mas a gente vai olhar aqui para o dividend yield. Então, quando você coloca o mouse aqui, aparece essa interrogação, ele já traz aqui um resumo do que é o dividend yield, né? Ou seja, é o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Então, é o rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento de dividendos. Ou seja, é o quanto, percentualmente falando, essa empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Primeiro ponto que se deve levar em consideração. Se nós estamos falando de renda variável de ação, o preço dessa ação vai variar. Então, se o preço dessa ação varia, esse dividend yield também pode ter aí algum tipo de oscilação. Então, o que é que eu devo pensar aqui? Lembra que eu falei que o indicador ele é uma foto? Então, assim, eu tirei uma foto desse dividend yield com o preço da ação nesse preço. Então, se esse preço vai mudar, esse dividend yield pode mudar. Então, quando você vai olhar para o dividend yield, é importante que você analise o histórico do dividend yield dessa empresa e não quanto ele está pagando nos últimos 12 meses. Porque pode ter tido aí um pagamento não recorrente, pode ter tido um não pagamento não recorrente, né? Então, às vezes uma pandemia, uma crise num determinado setor, uma crise externa pode impactar os dividendos que foram pagos por essa empresa nos últimos 12 meses, mas na média dos últimos 5 anos, 10 anos, essa realidade tem sido diferente. Então, é importante que você analise o histórico. É por isso que eu gosto também de olhar no Status Invest. Então, se eu pegar aqui o Status Invest e colocar essa mesma empresa, BB Seguridade, BBSE3, ele vai ter aqui uma série de informações, está aqui o dividend yield também, aqui a mesma coisa, 4,32, e tem aqui a interrogação, mas o legal é que aqui embaixo ele mostra o gráfico histórico. Então, eu tenho aqui, ó, dividend yield, tá? 4,33, 32, e se você clicar aqui nesse gráfico, ele vai mostrar um histórico do dividend yield dessa empresa. Então, perceba que ele, na média, na verdade, não é 4,32, é 6,43. Aqui a média, 6,43, e o atual está sendo 4,32. Porque esse atual, ele é uma foto dos últimos 12 meses. Mas ele mostra aqui o de 2020, o de 2019, o de 2018. Perceba que 2018, veja bem, se eu tivesse olhado para esse dividend yield em 2018, eu ia dizer, caramba, quero ela na minha carteira, porque ela está pagando 11,23% de dividendos, né? Se eu estivesse olhando só para essa foto. E aí eu ia me empolgar, e aí, de repente, no mês seguinte, eu ia ter um dividend yield de 4,20%, e eu não ia ficar entendendo o porquê disso. Porque que num ano, desculpa, pagou 11,23%, e no outro 4,20%. Então, importante aqui no caso do dividend yield é você analisar a média, o quanto ela vem pagando na média, sempre ali próximo de 6,43%. 2018 teve isso daqui bem acima da média, 2020 também bem acima da média, e aqui 2019, o atual, né, aqui bem abaixo da média. Então, lembrando, como é que eu analiso? Vou nesses sites de indicadores. Estou mostrando aqui esses dois exemplos, mas tem outros sites que mostram também essas informações.
mas o que você deve analisar é o histórico desse indicador e não somente a foto do momento, tá? Só para fazer um paralelo, vamos fazer aqui, vou falar também sobre fundos imobiliários. Onde é que eu olho isso? No Status Invest também dá para visualizar, mas eu gosto mais de visualizar aqui, no caso, no fundsexplorer.com.br. Então, aqui a dinâmica é semelhante. Eu vou colocar aqui o fundo imobiliário que eu quero analisar. Eu coloquei aqui o HGLG11. Lembrando que nada disso é uma indicação de investimento. Estou pegando aqui de forma aleatória. O HGLG11 eu nem tenho na minha carteira, tá? Por motivos estratégicos. Não que não seja bom, nem que seja ruim, nem que seja bom, nem que seja ruim, mas ele não faz parte da minha carteira. Então, aqui não é nenhuma indicação de investimento. Vamos deixar isso bem claro. Mas aqui, ó, tem algumas informações, né, sobre o fundo imobiliário. E como a gente está falando sobre dividend yield, eu vou descer aqui e vou colocar aqui esses dois gráficos aqui, ó. Então, aqui, ó, o quanto ele pagou de dividendos desde 2010. Então, perceba que na maior parte está aqui em torno de 87 centavos. Aqui foi quanto? 1,24. Aqui 75. Então, aqui nos últimos anos ficou basicamente ali entre 87 centavos e 75 centavos por cota, tá? E aqui tem o gráfico histórico, ó. Então, aqui eu tenho o quanto ele pagou por cota e aqui o dividend yield histórico. Então, perceba que o dividend yield ele vem baixando. Renato, mas por que que vem baixando? Aqui é que vem a grande sacada, ó. Então, esse fundo imobiliário aqui não é bom, porque nesses anos aqui ele veio baixando e eu não quero que diminua o dividend yield. Só que se você for olhar aqui o preço da cotação desse fundo imobiliário, justamente nesse período de 2000, vamos olhar aqui, ó, de 2016 até 2020, o dividend yield diminuiu. Porém, se eu pegar esse mesmo período aqui na cotação, ó, de 2016 até 2020, houve uma valorização da cota. Então, lembra que é uma divisão entre o quanto pagou de dividendo dividido pelo valor da cota, o valor da ação. Então, se o valor da cota sobe, o dividend yield diminui. Mas isso não quer dizer que passou a distribuir menos dividendo, porque a gente pega aqui o histórico nesse mesmo período, ó, que foi sempre 87 centavos por mês por cada cota. Então, assim, como o valor da cota, como o valor do dividendo está fixo e o valor da cota está aumentando, o dividend yield fica menor, mas a distribuição do dividendo continua sendo a mesma. Então, isso você tem que prestar atenção, tá? Uma outra coisa aqui que é interessante olhar nesse site em relação ao fundo imobiliário, ó, se você tivesse 50 mil reais nos últimos 12 meses, aplicado 50 mil reais nessa cota, na poupança você teria 50.983 reais. Porém, só de dividendos você teria recebido, se tivesse colocado em fundos imobiliários, 4.113 reais. E uma valorização dos 50 mil, por conta da valorização da cota, para 51.297. No montante final, 55.410. Ou seja, uma valorização de 450% a mais do que a poupança. Bom, isso daqui é um over delivery, tá? O importante é dividend yield, o quanto foi distribuído nos últimos meses em relação ao preço da cota ou da ação. É uma divisão entre o que foi distribuído pelo valor da ação ou da cota, né? Segundo ponto, não leve em consideração somente o indicador quando você vai escolher uma ação. E terceiro ponto, não analise o momento, analise o histórico desse indicador, tá? Então, fica aqui essas orientações em relação a dividend yield.